morning. Sorry. But it was a bit louder than I expected. But in fact, it was effective. Bom, muito obrigada por estarem aqui. First words to you, the audience, to the... Gostaria de me dirigir a vós primeiro, desejando as boas-vindas a todos em nome da mesa, os oradores e os moderadores deste painel. Agora, o que eu gostaria também de dizer é que agradeço muito à organização, ao professor João Carlos Espada, à sua equipa, por nos ter dado esta oportunidade para estarmos aqui para falar sobre este tópico tão interessante, a China e o Ocidente, neste Fórum Político do Estoril, também ele espantoso. O ano passado a reunião foi por Zoom, não foi a mesma coisa. Apesar de agora usarmos máscara e fazemos-lo a maior parte do tempo, o simples facto de estarmos presentes, a sensação de estarmos juntos, muda tudo. Eu penso que vai ser, mais uma vez, uma reunião de cérebros inesquecível à volta deste tópico tão interessante, a China e o Ocidente. Tem vindo a chamar muita atenção, tem vindo a ser uma questão muito debatida, os desafios com que as democracias liberais se defrontam, nomeadamente nesta relação entre a China e o Ocidente, o tópico de hoje. Bom, aquilo que provavelmente vamos discutir esta manhã são questões relacionadas com a pergunta que há algum tempo um dos oradores perguntou, John Owen, se a China está a mudar o mundo, a ordem mundial. Ora, daquilo que eu pude ver nas várias sínteses das intervenções de hoje, esta será realmente a questão essencial. Ora, temos connosco para discutir estas questões 4 dos principais especialistas na área, um dos quais, aliás, irá estar a falar através de uma apresentação em vídeo. Ele está na Califórnia, não poderá estar aqui presente, mas vamos ouvi-lo online. Os outros 3 oradores estão aqui. Agradeço muito pela disponibilidade para estarem a falar connosco e o Ocidente e serão apresentados pelos 2 co-presidentes que tenho a honra de apresentar. À minha esquerda, Guilherme Oliveira Martins, que é uma presença já habitual no Estoril Political Forum, e também José Pedro do Amaral, que está à minha direita. Algumas palavras agora acerca desses nossos presidentes ou moderadores, porque há tanto que se poderia dizer sobre eles que iria demorar a maior parte da sessão. Se tivesse aqui a ler todo o currículo, vou apenas dizer o mínimo. O Guilherme tem uma licenciatura em Ciência Económica, é doutor honoris causa em pelo menos 3 universidades e o seu cargo atual é trustee da Fundação Gulbenkian, é presidente do Grand Council do Centro Nacional de Cultura, presidente do Conselho Fiscal da Caixa Geral de Depósitos, professor universitário na Lusíada e na Universidade de Lisboa, e é um membro correspondente da Academia Portuguesa de Ciências e da Academia Naval e membro de mérito da Academia Portuguesa de História. O Dr. Oliveira Martins escreveu já sobre muitas questões, sempre relacionadas com a cultura. E traz sempre opiniões muito desafiadoras e inovadoras aos debates em que participa. Dr. José Pena do Amaral, economista, conselheiro do Comitê Executivo e do Comitê de Responsabilidade Social do BPI, em Portugal, membro do Comitê Estratégico da Fundação da Caixa, em Portugal. Foi membro do Conselho Executivo do BPI, um banco conhecido. Foi também conselheiro para assuntos europeus do Presidente da República e também jornalista e correspondente internacional. Muito obrigado ao José, ao Guilherme, aos outros oradores, e vou então desde já dar a palavra a Guilherme de Oliveira Martins para a apresentação
dos nossos distintos convidados. Muito obrigado a todos vós. Muito obrigado, Luísa. Somos amigos já desde há muitos anos. Obrigado também, José. No Estoril Political Forum. Desde o início, eu agradeço ao João Carlos pela amizade e confiança. Ao falarmos da China e do Ocidente, estamos a falar de uma equipa central. E, portanto, tenho todo o prazer de apresentar este tema tão importante. O James J. Carafano, da Heritage Foundation, em Washington, D.C., vai nos falar sobre esta questão tão importante, este tema. Muito obrigado, James. Tem a palavra. É uma honra para mim estar nesta conferência e, nomeadamente, é sempre uma honra e um entusiasmo estarmos num local que começa por uma referência aos filmes do James Bond. Eu fiz uma avaliação completamente diferente desse último filme do James Bond. Eu não acho que seja um presságio de transição para as soluções estruturadas ou para lidar com problemas globais. Eu penso que é o contrário. Antigamente, os filmes, não só do James Bond, mas os filmes americanos em geral, eles falavam do perigo do dia. Tinham sempre a natureza da concorrência geoestratégica. Ora, nós nunca vamos dizer um filme do James Bond que fale da concorrência com a China, porque não só eles têm medo de alienar o mercado chinês, mas têm medo de alienar o governo chinês. E eu penso que essa é uma questão que nos devia preocupar, da autocensura e um problema. E não pressagia nada de bom. Bom, nós podemos ver os filmes do James Bond que não são propriamente cultura popular, tentam refletir a cultura popular, são como um miúdo que quer ser popular na escola, mas não são. E a cultura popular é algo de uma fantasia. Eu não penso que é para aí que vamos procurar, que devemos procurar soluções sérias para os problemas que enfrentamos hoje. Portanto, eu vou falar-vos de uma das dimensões das relações e envolvimento com a China, que é a componente militar. E vou falar daquilo que são coisas que importa perceber. A primeira é que é muito importante perceber a estratégia chinesa. Como tentam alcançar os seus objetivos estratégicos. É uma estratégia de ganhar sem lutar. E porquê? E buscar a filosofia Sun Tzu, a filosofia antiga chinesa, algo ao chauvinismo, mas a estratégia atual é bastante diferente. Com os países em guerra porque os Estados serem fracos e os inimigos tirarem partido, é claro que a China não é um Estado fraco, é um Estado poderoso e, portanto, eu não queria uma estratégia de ganhar sem combater. Algumas razões óbvias não querem um confronto físico com os Estados Unidos. Milhares de milhões de pessoas iriam morrer, incluindo os próprios chineses, portanto que isso não há vantagem em ter uma guerra a sério. Por outro lado, a China olha para o mundo hoje e acha que consegue fazer ganhos marginais, incrementais, que consegue, através desses processos, alcançar os seus objetivos estratégicos. E Taiwan é um bom exemplo disso. Não sei o que é que pensam aqui em Portugal, mas os Estados Unidos, houve muitos artigos escritos sobre Taiwan, de que a China ia entrar já a correr, não acho que seja verdade, e se perguntou-se ontem se os Estados Unidos iam combater por Taiwan. Não acho que essa seja a pergunta certa, porque acho que essa questão não se põe. A estratégia chinesa é intimidar Taiwan para que os Estados Unidos se afastem. E eu acho que, em última análise, eles esperam que Taiwan siga o caminho de Hong Kong. E isto poderá haver aqui uma falha estratégica. Agora, o que é que a relação tem a ver com a relação entre a China e o Ocidente? O mais importante é quão importante é percebermos os objetivos, os motivos dos chineses e os seus sinais e ações. Nós não queremos reagir excessivamente.
quem achar que a China vai atacar amanhã está a exagerar. Claro que também não quer dizer que não haja ameaça para a independência de Taiwan ou que não haja ameaça para a liberdade de Taiwan. Eu penso que trata-se de capacitar os chineses para terem mais atividades maliciosas. Portanto, conseguir este equilíbrio é a tarefa estratégica fundamental de hoje. A segunda questão, a natureza de como ver o poder militar da China. O conceito chinês de militar, eles não fazem distinções entre poder militar, poder económico. Para aquilo são tudo instrumentos do Partido Comunista Chinês para serem utilizados em conjunto e em sincronização. Portanto, se pensarmos na correlação de forças tradicional que usávamos com a Rússia, tanques contra tanques, não faz sentido aqui com a China. Eu penso que o teste hipersónico que fizeram no outro dia são um bom exemplo. É exatamente como o momento Sputnik. É a mesma coisa. Quando os soviéticos lançaram o satélite Sputnik, não era uma demonstração de tecnologia de última geração, tinha a ver com o efeito de relações públicas. Eles não negavam que tinham quaisquer implicações militares, mas queriam demonstrar que a sua tecnologia estava a avançar, que a do Ocidente estava mais fraca, aquilo foi feito como propaganda, e é exatamente isso que os chineses estão agora a fazer. Os Estados Unidos estão a desenvolver aviões hipersónicos, ninguém tem uma liderança aqui, é perigoso, mas não é uma novidade e os chineses fazem isso para efeitos de propaganda, incluindo negar que haja aqui quaisquer testes militares com a sua exploração espacial. O que é que tudo isto significa? O que é importante para nós? Podemos falar de soluções estruturais, etc. Mas o que se pretende é uma estratégia robusta com dissuasão. E isso será o fator principal nesta competição. E com esta e não dizer que vai haver mais controle de armas, a redução, mas sabendo que os chineses não poderão dar o salto em frente. Isso é fundamental. E um terceiro ponto que eu vou avançar para concluir. Quando eu digo que sem combate, não quer dizer que os chineses não combatessem. Claro que eles vão fazer algum tipo de combate, já começaram a fazer, já tiveram algumas quesilhas com os indianos. Eles vão utilizar a força militar de uma forma calculada. E vamos ver isto, por exemplo, a sua capacidade de expansão. Se virem a capacidade militar dos chineses, eles estão a desenvolvê-la. E porquê? Para intimidar alguns potenciais adversários e se fizerem intervenções militares nas margens do seu império para intimidar o resto do mundo. Ora, como é que lidamos com isto? É importante para a Europa. A autonomia estratégica não é uma noção realista. Por exemplo, se virmos as únicas ameaças estratégicas à Europa são a Rússia e outros efeitos no Médio Oriente. A Europa por si não pode lidar com outras ameaças. Portanto, em termos, a única segurança vem de facto da comunidade transatlântica. Mas há aqui um lugar para a China, a NATO e a União Europeia, para a União Europeia. A influência dos chineses não será uma ameaça militar, mas a NATO e a União Europeia têm que assegurar que não tem implicações militares nas suas traseiras. Seja através da influência política, que poderá desfazer a solidariedade da NATO e da União Europeia, ou através de problemas das infraestruturas, por exemplo, nos portos, que possam pôr em causa a capacidade da Europa a se defender. Há aqui um papel para a União Europeia em assegurar que a China não é um problema. Eu acho que vou ficar por aqui. Eu já ouvi dizer isto na Europa, quando dois elefantes lutam, é a relva que fica esmagada. O problema com esta analogia é que parece que a resposta é melhor não nos metermos e assim não seremos pisados. Mas a questão da concorrência com a China é que se a nossa atitude é de neutralidade e não sermos pisados, então vamos ser de alguma forma cortados pelos chineses porque eles não aceitam a neutralidade. Eles veem a neutralidade como um alvo. E fundamentalmente, independentemente das diferenças e desacordos, nós acreditamos em três coisas. Acreditamos nos direitos humanos, acreditamos em governos eleitos livremente e temos uma fé no sistema de empreendimento livre. Os chineses não acreditam em nada disto. Para eles isso são obstáculos à extensão da sua influência, do seu poder. Se nós
sejamos nós democracias, os países que partilham estes valores fundamentais não se unirem para se protegerem, então estarão sempre em risco. E podemos ser a tal relva que vai acabar espezinhada. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao professor John Owen, da Universidade da Virgínia. Em equipas internacionais, e que fala muito sobre temas internacionais, e agradeço muito a sua presença aqui. O professor John Owen tem a palavra. Muito obrigado, caros convidados, caros anfitriões. Agradeço muito ao João Carlos Espada, meu colega transatlântico. Os meus comentários são sobre a China e a ordem internacional. O partido do governo na China está a tentar reconfigurar a ordem internacional para já não favorecer as democracias constitucionais com economias de mercado, mas favorece assim o seu regime, a que eles chamam socialismo com características chinesas. A famosa ordem internacional que os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e outros criaram após a Segunda Guerra Mundial, propositadamente tinha uma tendência de democrata liberal. O objetivo era proteger as democracias nos países industriais após o que aconteceu nos anos 30 e nos 40, a depressão, o fascismo, o comunismo e a Guerra Mundial. Chamamos a isto a ordem internacional liberal. Foi uma aplicação concreta da Carta do Atlântico, que celebramos nesta conferência. Assumiu a forma de regras internacionais, de instituições internacionais e também um novo papel para os Estados Unidos, o chamado Leviatã liberal. No início, esta ordem liberal internacional funcionava através daquilo que alguns chamam o liberalismo imbuído do Estado de Providência. E depois, no final dos anos 70, passou para uma economia menos regulamentada, o chamado neoliberalismo. Mas a ordem funcionou bem durante várias décadas, ajudou a preservar as democracias liberais na Europa Ocidental, na América do Norte e no Japão. Teve um papel também no fim da Guerra Fria e na queda do comunismo soviético. Já não funcionou tão bem nos últimos anos e precisa de reforma, mas essa não será o tema da minha intervenção de hoje. A China, desde os anos 80, tem vindo a avançar cada vez mais nesta ordem liberal internacional, ainda que nunca tenha estado no seu centro. E a China tem tido bastante sucesso nesta entrada nesta ordem. A sua ascensão espetacular deve-se em grande medida ao facto de ter entrado no regime internacional de comércio, tendo passado a ser um gigante das exportações e tirando partido da transferência de tecnologias. Mas o Partido Comunista Chinês está ciente desta tendência liberal da ordem internacional e eles querem acabar com essa tendência. Enquanto o partido continuar a insistir em manter o regime doméstico na China, o que implica um monopólio do poder pelo partido, a ordem internacional liberal prejudica a China e humilha também. Podemos pensar na ordem internacional como um ambiente em que, de forma evolutiva, seleciona para certas práticas democráticas e comércio de alguns países, como num ambiente natural, por exemplo, certos traços em organismos ou populações, e tal como no mundo natural, os organismos por vezes manipulam os seus ambientes ao ponto de alterarem esses traços, assim como os animais, por vezes também podem conduzir a evolução de uma forma diferente. Os Estados também podem orientar
este tipo de regime doméstico com a pressão evolutiva numa direção diferente. E foi isso que fizeram os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Decidiram abandonar o seu isolamento relativo e manipular o ambiente internacional e assim para entrar ou selecionar a democracia liberal, pelo menos nos países industrializados. Foi evidente que nos anos 30 o ambiente internacional selecionou o autoritarismo. No final dos anos 40 os Estados Unidos alteraram isso. Ora, vendo a ordem internacional nesta perspectiva evolucionista, ajuda-nos a ver o dilema com que a ordem liberal internacional enfrenta com a China. Se algum Estado quiser tirar partido do seu crescimento, da sua influência, do seu poder nesta ordem internacional, tem que ser uma democracia liberal. Se vocês forem à China e perante esta pressão, ficam com um déficit, porque nunca conseguirão ter a influência que têm, por exemplo, os Estados Unidos. Ora, a ordem internacional, por outras palavras, não é neutra em relação à forma como o país se organiza em termos nacionais. O que é que eu quero dizer com o ambiente internacional? É complicado, inclui regras internacionais, instituições internacionais, inclui outros Estados e o seu poder relativo, os seus tipos de regime. Inclui também informação, nomeadamente acerca das políticas e instituições que funcionam e aquelas que não funcionam. Ora, no tempo que me resta, vou então falar sobre isto para tentar explicar o que é que a China está a fazer neste ambiente internacional. Começando pelas regras e incidindo nos direitos humanos. Os direitos humanos não são só um simbolismo, palavras. Deng Xiaoping, após o massacre de Tiananmen, ficou surpreendido com a duração das sanções do Ocidente contra a China, após o que aconteceu na Praça de Tiananmen, e chegou à conclusão que manter o regime doméstico da China e estando ao mesmo tempo aberto ao mundo ia ser complicado. Deng insistiu, após o protesto de alguns colegas, mesmo assim, que a China mesmo assim ia conseguir fazê-lo. Tinha o poder para isso. E depois, com mais uma alavancagem, poderia então fazer mudanças à ordem internacional. E é isso que a China tem vindo a fazer. Tem vindo a trabalhar com países que pensam da mesma forma, como a Rússia e o Irão, para sapar a capacidade das Nações Unidas de elaborar relatórios sobre direitos humanos. Tem vindo a pôr em causa as normas dos direitos humanos internacionais e dizem que a soberania nacional é um pré-requisito para os direitos humanos e que o direito ao desenvolvimento vem primeiro. A China tem feito outras coisas na área da cibergovernação, do comércio internacional, etc. O segundo elemento, outros Estados, o poder que têm e os tipos de regime que têm. A China tem vindo a explorar o autoritarismo de várias formas, não através da força ou de ações encobertas para derrubar governos democráticos, ainda que tenhamos que estar atentos ao problema de Taiwan, por exemplo. Mas Beijing tem vindo a exportar know-how técnico e tecnologia para os líderes de países autoritários, do partido único, nomeadamente na África subsaariana. Tem dado muito equipamento e técnicas de formação. Empregados da empresa Huawei, de longe a maior exportadora de técnicas de vigilância, terão já ajudado os responsáveis pela segurança no Uganda e na Zâmbia para combater os opositores ao regime. A iniciativa Belt and Road, os setores de investimentos também já receberam infraestruturas de vigilância da China. Em terceiro lugar, a informação. A informação no ambiente internacional acerca das políticas que funcionam, os regimes domésticos funcionam, quais são aqueles países que conseguem dar aos chineses aquilo que eles querem, uma economia de crescimento, segurança de perturbações internas, capacidade de lidar com crises. A China tem vindo a trazer para este ambiente informação de que o capitalismo autoritário no século XXI é o regime doméstico mais eficiente, faz com que as coisas se passem rapidamente, é meritocrático, ou seja, as pessoas com mais qualidades são as que ficam à frente do país, promove o crescimento económico sustentado, permite grandes feitos de engenharia, sistemas políticos estáveis, rapidamente permitiu combater a Covid e permite ao Partido Único manter-se em poder para sempre. E muita da literatura mostra que as elites em vários países têm vindo a dar muita atenção à forma como quase os sistemas domésticos funcionam melhor e os que não funcionam. Assim, numa perspectiva global, temos não apenas
uma questão sobre o futuro de Taiwan ou o acesso aos mares da China, mas o que está em causa é o conteúdo da ordem internacional propriamente dita. A ordem internacional não é só aumentar a cooperação entre os Estados, ou reduzir os custos de transações ou melhorar o ambiente de informações. É também saber que tipo de regime doméstico irá dominar e, para ser mais concreto, um ambiente autoritário internacional poderá pôr em causa as democracias liberais, incluindo na Europa e na América do Norte, pressionando-as no sentido de se tornarem mais autoritárias. Ora, o tema desta conferência é estruturar uma nova aliança de democracias. Enfim, podíamos questionar-nos o que é que significa aqui a aliança, mas é verdade que as democracias têm que se unir mais, tal como já aconteceu no passado, para enfrentarem uma antiga ameaça aos seus sistemas de governo e que está a assumir formas mais subtis e diferentes, uma mudança no ambiente internacional que tem vindo a alimentar as instituições de mercado livre na Europa e na América do Norte, que foi alterado pelo Partido Comunista Chinês para que possa favorecer o autoritarismo. Não se trata aqui de procurar uma nova guerra fria com a China, mas é imperativo que neste contexto as democracias cheguem a um consenso rapidamente sobre a importância de salvar a ordem internacional liberal, reformá-la para proteger a democracia, mais uma vez. A fasquia está elevada para todas as democracias liberais, independentemente de que lado do Atlântico se encontrem. Muito obrigado. Muito obrigada, professor John Owen. E agora vou dar a palavra a Martin Haller, que é um sinólogo muito conhecido de Praga e é o diretor do Instituto Academia e também dirige o projeto Sinopsis. Martin Haller tem a palavra. Muito obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada por me terem incluído neste painel. Devo dizer que não vi o último filme de James Bond, portanto não vou falar deste tema. Vou falar do tema que nos ocupa hoje. Vou falar da linguagem que utilizamos quando falamos do tema do desafio da China contemporânea. Portanto, aqui temos o tema China e o Ocidente. Eu acho que a questão é muito mais alargada. Não tem a ver só com a China e o Ocidente. Tem a ver também com um público muito mais alargado, para assim dizer, e poderia-se argumentar que mesmo antes do Ocidente realizar que havia haver um desafio da China, muita gente já estavam preocupados com o Japão e com a situação em Taiwan. E as mudanças políticas nos Estados Unidos e na sua relação com a China foram precedidas por algumas mudanças políticas muito importantes em países como a Austrália. Houve uma mudança de política na Austrália que precederam as mudanças na América de um ano. Portanto, não é só o Ocidente que está preocupado, mas também o Sul, como a Austrália. Portanto, é um desafio que está agora perante que se põe a todo o mundo, não somente o Ocidente. Relações, e temos alguma da terminologia que utilizada no Ocidente e na Europa é específica nos Estados Unidos. Nós ouvimos falar da competição de grandes potências.
Eu acho que não é a melhor maneira de se referir a isso, certamente, fora dos Estados Unidos. Parece indicar que se trata de uma confrontação entre duas superpotências. Isso não faz qualquer referência aos aliados dos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos não deveriam utilizar esta terminologia. Eu acho é melhor falar de um duelo, de um concurso entre dois sistemas, duas opiniões sobre como é que a sociedade deve ser organizada. Portanto, também se ouve falar da nova Guerra Fria. Será que podemos falar de uma nova Guerra Fria? Não se entra no mesmo rio duas vezes. A situação hoje em dia é muito diferente da outra Guerra Fria. Depois de 25 anos de uma globalização desenfreada, desde que a China entrou na OTC, houve essa competição entre os dois sistemas rivais está tão interconectada que é um bocado difícil referir-se a uma nova Guerra Fria. Mas os franceses dizem quanto mais as coisas mudam, quanto mais se volta ao mesmo. E o elemento que me vem à mente é a diferença entre a sociedade aberta e um sistema político leninista que governa a China hoje em dia. Algumas palavras sobre a Guerra Fria e a nova Guerra Fria. Eu acho que é útil tentar considerar isso do ponto de vista chinês. Tem havido algumas reflexões teóricas sobre esta questão em China e o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, tem algumas ideias interessantes sobre a situação atual, não só sobre o mundo exterior e também sobre a China interna, e tem a ver com o período do presidente Mao Tse-tung. Xi Jinping divide assim a história em a história da RPC em três fases. Primeiro, a era de Mao Tse-tung, quando a China era guiada pela ideologia certa, mas não dispunha de instrumentos para implementar corretamente esta linha ortodoxa leninista. Mas falhou e depois de Mao morrer em 1976, a China foi à beira de um colapso económico e político, e aí temos a segunda fase, dirigida por Deng Xiaoping, que introduziu reformas que visavam salvar a República Popular da China do colapso e, até um certo ponto, assegurar-se que, com as mudanças de política, que a tragédia que foi a Revolução Cultural nunca se iria repetir. Deng Xiaoping, portanto, libertou um pouco os controles da economia, da política, e temos a segundo período da história da China. E terceiro,
temos a nova era, depois do 19º Congresso, em 1970, Deng Xiaoping diz que o seu período é que voltar à intenção original, diz Xi Jinping, que é voltar às políticas da era de Mao Tse-tung, mas num nível diferente, que foi permitido pela expansão económica da China. E agora, evidentemente, a China dispõe de novas tecnologias, das Big Data, da inteligência artificial, que torna possível que não tinha sido possível na era de Mao Tse-tung, a centralização, o controle centralizado da economia e o controle centralizado da população, que nunca funcionou na China e no bloco oriental. Mas agora o presidente Xi Jinping tem as ferramentas para exercer este controle num nível diferente. E quando nós estamos a ver as coisas por esta perspectiva, poderia-se argumentar que, globalmente falando, estamos podemos ver a Guerra Fria e a globalização desenfreada. Isso são também dois elementos que contam. Eu acho que já não tenho muito tempo. Queria fazer um comentário final. Eu penso que a situação atual, que nós estamos confrontados com a China, tem a ver também com as mudanças nos anos 90, a queda do bloco oriental e depois o mundo pensou que era uma evolução histórica e que os regimes não eram democráticos estavam condenados ao colapso e à queda e que iriam prevalecer os regimes democráticos. Portanto, os ocidentes não prestou muita atenção ao que estava a acontecer na China e não tomou em consideração o que em 90 e 91, quando do colapso da União Soviética, não se deixou por trás o marxismo-leninismo. Mas o facto é que ele voltou a um novo nível, aliado com uma economia muito forte e com equipado com estes instrumentos que permitem à China aumentar o seu controle doméstico da população chinesa, por um lado, e também de exercer uma grande influência a nível internacional. E aí isso explica a situação atual. Muito obrigada. Thank you very much. Muito obrigada. E agora vamos ouvir distanciar uma mensagem de Xiao Chang, que é que faz pesquisa na Escola de Informação e é redatora em chefe do China Digital Times. É um ativista na área dos direitos humanos e ele recebeu a Scholarship Mark I. Sou muito honrado por participar a este painel e de participar nesta discussão sobre a China e o Ocidente hoje. O tema principal que eu gostaria de apresentar nesta sessão tem a ver com a expansão
do regime autoritário digital da China e a sua confrontação com o Ocidente, que é descrito como um conjunto de países, Estados Unidos, União Europeia, Austrália, Japão, que têm instituições democráticas mais desenvolvidas. A tendência predominante a que assistimos da última década tem a ver com a expansão da economia chinesa e, sobretudo, da economia digital chinesa, que permitiu construir estas estruturas para ter uma economia digital muito desenvolvida. A China, o controle político da China se desenvolveu, ela aproveitou-se destas tecnologias para controlar melhor a população. A utilização destas novas tecnologias permitem à China de fiscalizar, de dominar e de dominar a população. Portanto, isto nos vem do secretário-geral do Partido Chinês, Xi Jinping, que utilizou a censura, a propaganda para dominar melhor a população e para fazer uma fiscalização da população, para melhor controlar as massas. E também utilizando a análise de dados, sociedades e website, tudo isso contribui ao controle digital dos cidadãos chineses. Isso também é a coleta, os sistemas utilizados para fazer a monitorização do que se passa na China e no exterior. E, portanto, transmissão de dados através das agências chinesas e também utiliza instrumentos estrangeiros e utiliza as forças de sociedades estrangeiras para se adaptarem às regulações chinesas. Este estado enorme de monitorização e de controle da população tem muitas formas. A China utiliza instrumentos de high-tech e plataformas como Weibo, WeChat para aumentar não só a propaganda ideológica e a desinformação no interior e também fora da China, no Ocidente, em muitos países, para manipular nacionalismos e também tentar mudar a narrativa e orientar as pessoas, incitar as pessoas a esquecer a história e deixarem-se influenciar por esta propaganda. Isso tem a ver essa luta na esfera da informação aumenta cada vez mais e também está ligada com outra política da China, é o projeto das novas rotas da seda que se estendem a tantos países do mundo. Mas esta nova iniciativa, Road and Belt Initiative, que abrange 65 países,
que foram identificados pela Freedom House que participam a este projeto. Portanto, a China fornece aos governos iliberais meios de desenvolver o seu sistema de repressão. Também se vende tecnologia de reconhecimento em muitos países, do Egito até o Catar, países do Sueste Asiático, todos são clientes da China. Isso me traz a um outro tema. É que estamos a viver numa época que se chama o grande duelo, a grande competição digital. São países que utilizam a informação como uma força para autonomizar e capacitar as pessoas. Isso é um grupo de pessoas. E há outros sistemas autoritários onde a China está no centro, que também permitem a outros países, também como a China e a Rússia, que segue esta tendência para utilizar as tecnologias de informação como uma ameaça aos seus regimes autoritários e que devem ser controlados pelo regime. Portanto, a China tenta moldar um espaço não só na China, mas a nível global. Agora, o mundo está a considerar a inteligência artificial. É uma centralização dos dados digitais. Em vez de descentralizarem os governos democráticos, há uma centralização. Isso é um grande problema entre China e o Ocidente. Esse que eu chamo a grande concorrência, o grande duelo digital, porque a China já é uma ditadura muito avançada que utiliza todos aqueles ferramentas como digitais para reprimir a população. Se não conseguimos lutar contra isso, a volta de 2030, os sistemas de inteligência de informação digital que a China vai exportar vão contaminar uma grande parte do mundo. Temos que agora já tentar lutar contra esta praga, portanto, evitar que todos os cidadãos sejam controlados 24 horas do dia. Isso é o perigo se a China puder exportar estes sistemas de controle digital da população. A emergência e a expansão global do aparelho digital da China está a mudar o equilíbrio das forças no século XXI. A China forneceu ao mundo um blueprint de um estabelecimento de um modelo de regime autoritário. Todos os Estados devem lutar contra a expansão da China, a expansão do seu método autoritário digital. Muito obrigado. Muito obrigada. E agora vamos ter alguns comentários de José Pedro do Amaral. José Pena do Amaral. Minhas saudações ao painel e ao público
Eu acho que não vou fazer os meus comentários, não temos muito tempo para poder ter um debate. Vamos receber 3 perguntas do público. Eu peço aos intervenientes de serem concisos, porque não temos condições para um verdadeiro debate. Vamos ter 3 perguntas e 3 respostas. Portanto, agora tem a palavra. Vou receber as perguntas. Muito obrigada pela sua excelente apresentação, mas a minha pergunta tem a ver com uma coisa mencionada pelo Jim Owen, que se referiu muito brevemente ao Covid. Eu queria saber em que medida é que a resposta dos países ocidentais tem citado os chineses dizendo que os métodos autoritários é um bom método. John, talvez seria melhor ouvir as 3 perguntas para depois terem comentários, para termos comentários finais. Segunda pergunta. Muito obrigada. Meu nome chama Midi, eu venho da Universidade da Guiloni. Eu acho Eu acho que é muito importante falar da China e da sua democracia de Estado. A minha pergunta também tem a ver com o Covid e a democracia de Estado da China. Sabemos que o Sr. Owen falou dos direitos humanos. Aqui podemos fazer uma distinção entre o respeito entre os direitos humanos e o respeito dos direitos coletivos, que foi eficiente para lidar com o problema do Covid. E também houve também portanto, refiro-me à obrigatoriedade das máscaras e à proibição da burca. Qual é? Thanks a million, Konstantin Ag. Obrigado. Konstantin Agat é o meu nome. Eu tenho uma pergunta ao Sr. Carafano, que tem a ver com a nova aliança entre os Reinos Unidos da América e a Austrália, o Pacto AUKUS. O que é que recomenda com medidas urgentes para fortalecer, além de uma declaração, além da cooperação de segurança 5A? Agora, eu queria que o John pudesse responder às 3 perguntas e fazer, se possível, um comentário final. E depois vou dar a palavra aos outros panelistas. Eu vou responder às primeiras 2 perguntas sobre Covid. Essa é uma pergunta empírica. Então, uma pergunta sobre a habilidade, a capacidade da China de controlar o Covid e de gerir a situação de maneira realmente impressionante. Portanto, será que isso for bom para a reputação da China como regime? Nosso amigo Gashin dizia ontem que o vírus certamente veio da China e certamente isso não foi bom para a reputação da China. E também, durante as primeiras semanas, a maneira como a China geriu o problema e deixou
o vírus sair da China também não é bom para a sua reputação. Eu acho que é uma coisa a seguir. Eu gostaria de saber como é que os europeus estão a ver esta questão e na Ásia também, e as elites os países são os países semi-democráticos, os países elitistas, que tanto podem ser se tornarem ditaduras ou se tornarem mais democráticos. Mas se eu pudesse, eu acho que a China se sai muito bem entre estas elites. Não haverá mais pandemias, havia mais situações de urgências que não podemos nem encarar agora ou prever. Eu fiquei bastante impressionado da maneira como a China geriu o problema mesmo assim. A segunda pergunta tem a ver com direitos humanos. Pois, tenho aqui, eu penso que as democracias liberais fazem melhor um certo número de pessoas. Quem foi a China que criou uma vacina high-tech. E só no Ocidente que criou as vacinas mRNA com ARN mensageiro. Portanto, é o que se passou quando estas economias, com a sua tecnologia, focalizaram a sua atenção num grande problema. Isso resultou aqui no meu país. Metade das pessoas não usam máscaras, mas muitas vezes os países democráticos não acatam as regras. Isso quer dizer que são as democracias liberais não são assim têm muito jeito a forçar as pessoas a respeitar as regras. Quando se põe a pergunta qual é o regime que prefere, talvez a democracia liberal não sabe gerir estes problemas. Há vários tipos de democracias liberais. Eu passei a grande parte da pandemia no Canadá, na província da Colômbia Britânica. Aí as pessoas têm mais confiança nas autoridades e as pessoas respeitam mais as normas, usam as máscaras e nada é obrigatório, exceto nos transportes públicos. Mas essa cultura é mais obrigatória e paga-se aqui um preço. Portanto, são compromissos. Mesmo nas democracias liberais há grandes variações para ver como é que se enfrenta o desafio da pandemia. Portanto, isso mudou a maneira como nós pensamos sobre os direitos do homem. E aí, se mudarmos essa opinião, seria um grande erro. Martin now. Talvez agora o Martin. Claro, obrigado. Eu penso que a diferença de tratamento da crise da Covid entre a China e o mundo democrático demonstrou bem a defesa sistémica de que falámos. O primeiro instinto de um sistema comunista de cima para baixo é controlar tudo, incluindo a informação. E foi assim que a crise se iniciou, exatamente, porque se
autoridades chinesas não tivessem suprimido a informação acerca da crise logo no início, talvez não tivéssemos a epidemia que temos hoje. E por isso é importante, desde logo, ter isso em conta. No mundo democrático liberal, o controlo de cima para baixo é mais difícil, por definição. Não é assim que o sistema funciona. E por isso a resposta é a livre circulação da informação e a inovação, e foi isso que o Ocidente fez. Não controlou tão bem as populações nos países democráticos tendem a ser algo indisciplinadas, mas há esta grande capacidade de inovação que surgiu com as vacinas. E podemos dizer que, em última análise, a resposta no Ocidente também. Isto na China é frequentemente discutido. O sistema trata de crise trata melhor as crises. Há diferentes formas de ver a situação, há diferentes fases da crise. Se dermos mais ênfase à parte inicial da crise, então podemos dizer que o sistema leninista não teve lá um grande sucesso. Aliás, ajudou mesmo a criar a crise. Agora, se nos virarmos mais para as últimas fases, então podemos dizer as duas coisas. O controle social inerente a um sistema leninista funcionou bem neste tipo de situações de crise. Mas também podemos dizer que, no longo prazo, a última resposta ao vírus é a vacinação. E aí os países democráticos liberais, o sistema democrático liberal, parece ter sido bastante mais eficiente. Muito obrigado. Thank you. So, finally, James. Muito obrigado. James, temos ainda algum tempo. Muito obrigado, Constantine, para a pergunta. Os Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, o ZUC é para produção de capacidade de submarinos nucleares para a Austrália. Bom, este acordo não era inevitável, ou melhor, era inevitável, era que o acordo com a França não ia ser celebrado, e portanto era um acordo que não tinha futuro. E as necessidades estratégicas da Austrália evoluíram, eles precisavam de submarinos nucleares em termos de propulsão e não diesel, e que podem estar submersos muito mais tempo, viajar, percorrer distâncias muito maiores, portanto é uma capacidade muito maior e, por conseguinte, constitui uma preocupação maior para os chineses também. Por conseguinte, este acordo entre os Estados Unidos, a Austrália e a Grã-Bretanha teve que dar também esta capacidade, e não é assim tão fácil como parece. Mas isto é importante, porque terá um significado militar em termos do equilíbrio de forças na região, mas constitui também uma ferramenta extremamente importante e um sinal importante para os chineses sobre a capacidade do Ocidente se opor aos chineses. E, por conseguinte, eu queria aqui destacar bem a importância deste acordo, o AUZUC. Não nega a importância de outras nações europeias na região. Eu acho que continua a haver um papel para a União Europeia, para a NATO, e as nações individualmente podem sempre trazer algo em termos de capacidade, estabilidade, prosperidade na região do Pacífico. E, nomeadamente, os franceses. Os franceses são quem está mais interessado, quem tem mais capacidade na região, e a sua participação é, de facto, muito importante. E outros também, mas eu penso que estes contributos nacionais são importantes. Os contributos nacionais para este desafio com a China são importantes, nomeadamente os pequenos países e de média dimensão. E esta questão dos Estados Unidos irem a correr para a Ásia e resolver as nossas preocupações com a China. Bem, isto é como a polícia ir a correr ao banco depois dos ladrões terem assaltado o banco. A concorrência com a China é a nível global e não se resolve apenas no Indo-Pacífico. As nações que têm este compromisso para com os direitos humanos e sistema de mercado livre e de eleições têm que estar preparadas para competir globalmente. E cada nação europeia também terá um papel a representar. Portugal, por exemplo, tem uma grande influência na América Latina e África. São áreas onde a China tem vindo a desestabilizar muito essas regiões,
E, portanto, o papel de cada um dos países ocidentais é importante. E eu penso que para a União Europeia e para a NATO, o seu papel será de assegurar a segurança coletiva no Ocidente e impedir que os chineses ponham o dedo ou deitem a mão. Mas temos sempre muito a fazer com outros países, noutras regiões, com os Estados Unidos, com o Canadá, e penso que é aí que o diálogo tem que avançar rapidamente. Muito obrigado. Thank you very much. Surprisingly, we are... Bom, surpreendentemente, estamos 5 minutos adiantados. Tive uma ideia. Pedir a todos os participantes que resumem agora, numa ou duas frases, aquilo que pensam que devemos retirar deste debate, a China e o Ocidente. John. Bom, na linha do que o Martin disse, a China e o Ocidente, para mim, não tem a ver com uma concorrência por poder. Isso é mais essencialmente, ou tem a ver mais essencialmente com o futuro da democracia, a capacidade da democracia prosperar no século XXI. Eu penso que este é um problema grave que temos que enfrentar juntos e assegurar que não ficamos vítimas dos esforços dos chineses e dos russos de dividir o Ocidente. É muito fácil de haver divisões nos tempos que correm, mas está muito mais em jogo do que apenas estas questões correntes. Há uma pressão geral que está a ser exercida sobre as democracias no sentido de se tornarem mais autoritárias. Nós temos que perceber isso e retaliar contra isso. Thank you, James. Now and then back to... Obrigado, James Martin. Bem, eu vou acabar com um anúncio, uma publicidade. Eu acho que a ferramenta mais importante que podemos ter em lidar com a China é a transparência. A forma de percebermos o que eles querem fazer, melhores e mais decisões inteligentes tomamos. Nós, na nossa fundação, temos uma chamada Projeto de Transparência da China, em que tentamos juntar pessoas com os melhores estudos de open source no mundo e depois disponibilizar essa informação a todos. Temos um sítio na internet sobre isto, temos centenas de parceiros internacionais e queremos sempre ter mais. Estamos também a produzir um relatório anual que está no nosso sítio na internet, o China Transparency Project. Dividimos as atividades chinesas em áreas diferentes, clima, energia, investimento direto externo, direitos humanos e questões domésticas, e tentamos destacar os bons estudos que estão a ser feitos, atribuindo-nos depois uma classificação em termos de transparência e de ver o que é possível fazer com essa informação. E, portanto, se encorajamos este tipo de parceria, é muito importante. Aquilo que é mais fascinante nisto é que é um campo muito dinâmico. As pessoas produzem estudos open source sobre a China. O cliente número 1 é logo o Partido Comunista Chinês, porque eles querem saber como é que vocês conseguiram essa informação, porque era para poderem tapá-la. E, portanto, falamos com os investigadores, vamos aos locais, vimos quais eram os sistemas locais, determinamos o dinheiro que estavam a gastar em intenções, e depois usamos o Google para ver onde é que estão esses edifícios. E assim que publicamos os estudos, e vamos para lá e já não é possível. Portanto, é uma luta dinâmica entre o Ocidente e a China. Temos que ter aqui muita atenção para chegar à realidade daquilo que os chineses estão a fazer e não daquilo que eles querem, que nós pensamos que eles estão a fazer. Isto é muito importante e, portanto, encorajo-vos a juntarem-se a este nosso esforço. Muito obrigado. Obrigado, James. Martin tem o privilégio de encerrar este debate. Muito assim de encerrar. Portanto, como eu disse, eu penso que a melhor forma de enquadrarmos a situação atual é o termo que a União Europeia tem vindo a utilizar, rivalidade sistémica. Em grande medida, é um legado de restícios da última Guerra Fria. Há aqui algumas semelhanças com essa era histórica e o confronto atual será muito diferente porque está a acontecer a todo um outro nível. Muito obrigado. Obrigado.
David, vamos então cumprir o nosso horário e devolvo a palavra à nossa anfitriã, Luísa. Muito obrigada por todos os vossos contributos. Antes de concluirmos, gostaria de sublinhar um ponto que foi aqui referido e que eu acho que é da maior importância para o futuro, tem a ver com a ascensão do estado de vigilância digital. Penso que isto é algo que temos que também ter em conta nas nossas recomendações para reflexão futura. Bom, agradeço-vos a todos. Uma última mensagem para dizer. A sessão do Garden vai ter lugar no jardim, como diz o nome do Thucydides Society. Bom, mas entretanto também estará a ser servido café e bolinhos lá fora. E é aí que nos vamos então agora juntar. E desejo-vos um excelente resto de dia. Thank you so much.